Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Lourilene Lemos, eu também faço parte da célula de proteção e combate incêndio e pânico, do CIP, e vim gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre como funciona a análise de SPDA. Antes de explicar, vocês vão perceber que tem alguns vídeos que trabalham mais com a análise da planilha Tupã, e também possui essa planilha, qual irá funcionar como suporte, para poder fazer a análise do risco de SPDA. Mas antes de ir mais a fundo, o primeiro passo é justamente entender o que é SPDA. SPDA é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Então, estamos olhando aqui para os danos que podem acontecer com essas cargas atmosféricas e entender como a gente consegue traduzir, identificar se aquela localidade precisa de um projeto sobre isso, se precisa de medidas mais específicas ou não, ou seja, se é um risco ou não. E aí eu vou explicar um pouquinho essa parte inicial, porque ela é importante para a gente compreender também como preencher a planilha e também conseguir ler os dados que essa planilha nos traz. Então, começando, explicando um pouquinho, vou trazer um olhar mais prático. Quem nunca olhou um prédio, aqueles muito altos, principalmente, e que continha aqueles aparelhos que chama de para-raio, outros equipamentos que pudessem ali estar captando descargas atmosféricas, uma exemplificação, ou que quando acontece período de grandes trovoadas, etc., há uma inconstância dos aparelhos eletrônicos dentro da casa. Ou, por exemplo, hospitais que quando cai energia precisa de gerador. Então, são vários casos que podem estar acontecendo e que vai especificar diretamente sobre a questão do SPDA. Então, a gente parte muito do pressuposto, a gente conhece que quanto mais alto o ponto naquele ambiente, a gente entende ali que é um ponto que possui mais riscos. Assim também depende da localidade, se aquele local tem mais risco ou não, em relação a sofrer os danos de um impacto, de uma descarga atmosférica. E aí, dito isso, tudo que tange a SPDA é seguindo a norma NBR, 5419, que vai falar justamente sobre as medidas voltadas à SPDA, sobre a terminologia, sobre como deve ser feita a análise, o dimensionamento e também a análise de riscos. E aí, justamente vem essa palavra, risco. A análise do SPDA, ela vai nos dizer nada mais, nada menos do que quanto é o risco que aquela estrutura sofre caso sofra por meio de uma descarga atmosférica, qual é o risco de acontecer alguma consequência. E aí, tendo essa mente de acontecer alguma consequência, eu vou justamente falar sobre os diferentes tipos de risco. Nós temos, pela normatização, 4 tipos de riscos diferentes, que é começando pelo risco de perda de vida humana, que é o tipo R1, que eu vou até mostrar um pouco o relatório base, que eu vou explicar um pouco mais à frente, que é o risco de perda de vida humana. Nós temos o risco do tipo 2, que é perda de serviço público, do tipo 3, que é a perda de herança cultural, e do tipo 4, que é de perda econômica. E aí, explicando um pouquinho a diferença entre esses riscos, é o seguinte: perda de vida humana já está no nome, que é basicamente qual o perigo de uma descarga atmosférica em uma determinada edificação ou uma determinada área de risco, tem de causar mortes. Então, ou mortes, a norma também precede a informação de acidentes graves, então, mortes são acidentes graves naquela região. O tipo de risco R1 é aquele que a gente avalia como sendo constante, em todos os casos. Então, independentemente do projeto, nós iremos sempre avaliar o risco R1. O que vai estar em questão é se iremos avaliar também os outros riscos, ou se apenas o R1. O segundo tipo de risco, que é o perda de serviço público, ele é específico para alguns tipos de projetos. Então, por exemplo, é uma rede de alimentação de uma cidade de gás, é uma empresa que produz gás que vai alimentar uma cidade, é em base ou alguma empresa que lida com tratamento de água e de esgoto, é uma empresa que lida com a distribuição de energia,
é uma empresa que vai lidar justamente com comunicações, então, uma empresa de telefonia. Esses são exemplos de tipo de risco voltado ao serviço público. Então, é uma empresa que presta algum serviço público e que, a depender do dano que ela sofra, irá ocasionar danos à sociedade de forma mais drástica. Então, por exemplo, se uma rede, uma empresa que trabalha com distribuição de energia, sofre um dano muito grande por conta de descarga atmosférica e tenha que parar, por exemplo, a atuação por um certo período de tempo. Isso vai fazer com que uma cidade fique sem energia, uma região, um bairro fique sem energia, vai ocasionar que, não se sabe ainda, vai ter que ser estudado o tempo que vai demorar para reabastecer essa cidade, pode correr risco de hospitais, obviamente, pararem de receber energia, se não tiver geradores que sejam suficientes, pode ocasionar mortes, né, por conta da parada dos equipamentos, da UTI, do ventilador automático, assim por diante. Então, é um tipo de risco específico e que não vai caber aqui, por exemplo, estou analisando o risco de um prédio, de condomínio. Não iríamos avaliar dessa forma o risco R2. O perda de herança cultural ela é específica para alguns outros casos. Então, digamos que a edificação que eu estou avaliando é um museu, é um teatro, são locais literalmente culturais, uma igreja, por exemplo, antiga, século barroco, assim por diante. Que, então, basicamente, são perdas que vão ter uma perda cultural ali atrelada e que a gente não tem como substituir. Então, por exemplo, digamos que possa ocasionar um curto-circuito ocasionado por uma descarga atmosférica, digamos que isso possa causar um incêndio em um museu. E aí queima peças históricas ali, você não tem como repor a história. Então, é um risco específico que também irá avaliar também questões financeiras e tudo mais. E o risco 4, né, que a gente pode ver aqui, ele é o risco de perda econômica. É o caso, por exemplo, de bancos e alguns sistemas celulares, que literalmente vai avaliar se há o perigo de perder dinheiro. Vamos dar outro exemplo. Digamos que eu estou falando de uma fazenda de um grande porte, com produção, com criação muito grande de gado, que tem todo um sistema de alimentação de animais e tudo mais. E aí, caso tenha um problema de incêndio, eu possa perder muito da criação que eu tenho. E, obviamente, isso vai afetar economicamente. Então, a depender, pode ser necessário fazer um cálculo aí da perda econômica para identificar se, caso eu não tenha nenhuma medida de proteção contra descargas atmosféricas, em um ano eu vou perder quanto, e caso tenha, quanto seria. E a partir daí a gente entende literalmente a viabilidade da implantação do sistema. Então, em geral, utilizamos mais o risco R1 e em casos específicos, ou também a depender do critério do cliente, analisamos também os outros riscos. E aí, explicando um pouquinho a planilha, o que quer dizer esse tolerável ou intolerável, caso seja o caso. Tolerável é porque a norma ela define, né, por base de cálculos, um certo percentual ao qual seria tolerável literalmente ter aquele risco. Então, para perda de vida humana é 10 a menos 5, o risco tolerável, para serviço público é 10 a menos 4 e para herança cultural é 10 a menos 3. Para perda econômica específica, a norma ela fala um pouquinho em caso você não tenha uma base, utiliza 10 a menos 3. No entanto, o correto é ser feito um cálculo literalmente econômico, de fazer uma análise, como eu expliquei antes. Caso eu não tenha utilizado nenhum tipo de SPDA, qual a perda que eu ia ter monetária, financeiramente, em caso de descargas atmosféricas daquele local. E caso eu coloque o sistema de SPDA, qual será a minha perda? E aí eu comparo junto com o gasto que eu tive para implantar o sistema, com a perda e comparo qual seria o mais viável. Intolerável, né, caso seja o valor adquirido seja um risco maior. Tá, mas o que eu faço caso seja intolerável? Será preciso adicionar, né, mais medidas de SPDA aos poucos, de forma que no final o risco seja menor. Mas isso é mais à frente aí no quesito de realmente implantação de SPDA. Aqui iremos fazer somente análise. O sistema precisa ou não precisa de SPDA? Eu falei dos riscos, mas os riscos eles estão diretamente atrelados a alguns
algumas questões. Quando a gente fala do risco, né, risco tolerável, também é preciso compreender o conceito de tipos de dano. Ou melhor, a fonte de tipo de dano. Como assim? Existem 4 tipos de danos que podem acontecer, que variam de S1, S2, S3 e S4. E aí isso vai explicar muita coisa quando eu for explicar aqui os elementos da tabela. O tipo de risco S1 é quando a descarga atmosférica ela acontece diretamente em cima da estrutura. Então, por exemplo, você tem um prédio e literalmente um raio ou uma sequência deles atinge aquele prédio. Esse é um caso de risco S1. Mas não é específico, não quer dizer que literalmente irá sempre atingir aquele prédio. Pode acontecer de atingir a área ao redor daquele prédio. E aí, no caso, é um tipo de risco, uma fonte de dano, na verdade, S2, que é quando é próximo à estrutura. Tem S3, que é quando acontece nas linhas elétricas e demais sistemas que entram na estrutura. Então, por exemplo, quando você tem uma edificação ou qualquer estrutura do tipo, você tem energia elétrica, você tem os cabos voltados para comunicações, que irão adentrar a residência, aquela área de risco, de modo a fornecer esses serviços, né, àquela localidade. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de um poste, pode acontecer na própria linha elétrica mesmo, receber um raio. E essa energia, ela vai percorrer aquele percurso e muito provavelmente irá adentrar na casa, assim como se espalhar por outras regiões. Isso pode causar danos aos equipamentos internos, pode causar dano à vida, caso ocorra uma grande eletrização do solo, etc., que possa acontecer de causar danos, uma pessoa tomar um choque, uma pessoa seja de baixo nível ou algo mais grave. Pode acontecer dos equipamentos internos falharem, que pode variar desde algo mais simples, né, vamos assim dizer, como uma televisão, um computador falhar, o que, claro, é um dano monetário ali, mas é algo, de certo modo, menor. E pode acontecer também de dar pane nos equipamentos de uma UTI, ou de uma subestação, ou de uma casa de máquinas. Então, várias coisas podem acontecer naquele espaço por conta disso. E o risco S4 é quando ocorre perto dos elementos citados no S3, ou seja, ocorre perto de uma fiação, mas não literalmente nelas. E todos esses riscos é importante entender porque elas têm derivadas. Por exemplo, eu falei que tem o risco de perda de vida humana, que é o R1. Ele pode ser ocasionado porque ou uma descarga atmosférica atingiu a edificação, pode ser ocasionado porque atingiu próximo à edificação, ou porque atingiu a rede elétrica, né? De forma direta ou indireta. Então, isso é importante porque essas informações se conectam. Tendo a noção dos tipos de dano, as fontes delas, podemos analisar os tipos de perda, que aí já está as fontes, né? Temos os tipos de perda. No tipo de perda, nós temos o tipo L1, que é perda de vida humana. Lembrando que o conceito de risco é maior do que o conceito de perda. Então, vou explicar um pouco a forma, mas risco, ele é o risco de ter aquela perda. E a perda é um tipo, né? Então, temos o tipo L1, que é basicamente a perda da vida humana, que isso inclui também danos permanentes. Então, a gente não avalia apenas a morte em si, né? Um falecimento. Mas risco que pode ocasionar a pessoa ter danos gravíssimos à saúde. Temos o tipo de perda L2, que é a perda de serviço ao público, que é o que eu citei, caso ocorra de parar o suprimento de água, gás, energia em uma cidade, sinal de TV, telecomunicação, que pode ser algo extremamente sério. O tipo L3, que é a perda do patrimônio cultural. Então, esse é o exemplo do cinema. O tipo L4, que é a perda de valor econômico. Então, a estrutura que está sendo construída, seu conteúdo, literalmente perder. E isso assim também como interrupção de atividades. Então, por exemplo, se um banco para de funcionar, se um serviço para de funcionar, que consequentemente faz com que pare-se de ganhar dinheiro. E aí, esses tipos de perdas são classificados em 2 grupos. L1, L2, L3 é a perda do valor social. Já o L4 é a perda puramente de valor econômico. E
E aí, entendendo a fonte do tipo de risco, entendendo a fonte de perdas e os tipos de perdas, é importante entender também os tipos de danos. Porque a mesma descarga atmosférica ela pode ocasionar danos distintos a uma região. Então, vamos pegar um exemplo. Digamos que uma descarga atmosférica ela atingiu uma rede elétrica, uma fiação, e de alguma forma, por meio de algum desencapado, alguma fiação desprotegida, as pessoas internamente elas sofrem com aquilo ali, elas sofrem um choque elétrico. Então, nós temos aí o tipo de dano 1, que é dano às pessoas devido a choque elétrico. Isso pode ser um caso que eu dei da fiação, mas, por exemplo, caso a descarga tenha sido tão grande que eletrizou a região, o solo, um piso, e até as pessoas andarem podem estar sofrendo perigos ali devido à descarga atmosférica. O segundo dano é o dano físico. Então, por exemplo, uma descarga atmosférica pode causar fogo, explosão, a destruição mecânica, a liberação de produtos químicos. Isso é consequência direta dos efeitos das correntes das descargas atmosféricas, inclusive do centelhamento, que é, por exemplo, quando a corrente está passando por uma região e ocorre literalmente a formação de centelhas que podem, como sabemos, gerar incêndios, principalmente em casos de locais com grande atmosfera, produtos químicos na atmosfera, produtos explosivos, né? Gás explosivo na atmosfera ali daquela região. E aí a norma vai trazer vários critérios ali de proteção, vários critérios ali que vão estar auxiliando a essa separação. E o terceiro tipo de dano é falha de sistemas internos devido a LEMP, né? E aí, explicando, né, o que é LEMP, que é um fator muito importante, é o pulso eletromagnético devido a descargas atmosféricas. Então, basicamente, todos os efeitos eletromagnéticos, né, se conforme a norma, causados pela corrente, como a da descarga atmosférica, e cria surtos e campos eletromagnéticos radiados. Pô, o que isso quer dizer? Basicamente, quando ocorre uma descarga atmosférica, há esse pulso, que ocorre por um percurso, né, de uma fiação, de população, e como consequência esses efeitos eletromagnéticos. Pode acontecer surtos elétricos nos equipamentos, como a gente conhece, né, no nosso dia a dia, e também fazer com que algumas regiões fiquem radiadas eletromagneticamente. Isso pode causar que equipamentos sofram danos, mesmo não tendo um surto. Então, são vários fatores que podem estar ocasionando. E por que é importante entender esses três tipos de dano? Né? Por que isso é tão importante? Não é muito óbvio? Não necessariamente. Porque é diferente eu analisar o dano de perda. Eu posso ter um dano do tipo de choque elétrico, tipo D1, por material encapado, assim por diante, outras coisas. E esse dano, do tipo 1, causar perda de vida humana. Né? Então, ele está mais atrelado a isso. Mas, por exemplo, eu posso ter um tipo de dano do tipo 2, que é um dano físico, e esse dano físico, essa descarga atmosférica, vai ocasionar, por exemplo, uma explosão. Se tiver pessoa naquela região, automaticamente eu vou ter, vai aumentar o risco de perda de vida humana, que é o tipo L1, mesmo estando atrelado ao dano tipo 2. A mesma coisa, digamos que esse dano físico atingiu, por exemplo, um posto, e tem produto químico ali, então pode causar outros danos. Destruição mecânica de equipamentos, então, por exemplo, o raio destruiu um equipamento que era muito importante ali, que poderia auxiliar a saúde das pessoas, assim por diante. E do tipo 3, que é o D3, que faz sistemas internos devido a LEMP, que é o caso, por exemplo, de um hospital. Digamos que uma descarga atmosférica foi tão grande que atingiu a rede, chegou até a região da UTI, né, que é a unidade de tratamento intensivo, e fez com que todos os ventiladores simplesmente parassem de funcionar. Isso é um exemplo claro de como um dano diferente, o dano 3, que é no sistema interno, devido ao LEMP, pode chegar até o ponto de matar uma pessoa, né, de
causar perda de vida humana. Então, por isso que a importância da SPDA e também de compreender esses diferentes tipos de danos e fontes. Porque é a partir daí que a gente compreende, não só como preencher a planilha, mas compreende o que é o SPDA, para que ele funciona. Então, quando a gente fala dos projetos do SPDA, a gente fala de vários mecanismos, desde estruturas externas, né, desde a captação, né, ter estrutura, aqueles para-raios e outros elementos, que vão captar a descarga atmosférica de modo a guiar ela de forma segura. Tem um subsistema de descida que vai levar justamente até o aterramento, e o aterramento vai espalhar de forma segura. E assim também tem as medidas internas, que é desde o material dos equipamentos, a própria estrutura, e é muito importante que tudo funcione em uníssono, inclusive em alinhamento com o projeto de proteção e combate a incêndio e pânico, que eu vou explicar de uma forma mais clara agora, com como preencher a planilha para análise de SPDA. Então, passei um tempinho aí explicando realmente a teoria, porque é um momento bem importante entender esses conceitos. E a partir de agora eu vou explicar como preencher a planilha.